Você já teve a sensação de que existe uma parte de você que está sempre atrapalhando os seus planos? Sabe, quando você está prestes a tomar uma decisão importante, começar um projeto novo, mudar de vida ou correr atrás de algo que tu realmente deseja, mas que do nada surge uma força estranha que parece que te puxa para trás? Às vezes, isso aparece na forma de procrastinação. Outras vezes aparece como medo, insegurança ou até mesmo uma irritação sem motivo. Durante muito tempo, eu acreditava que essas situações eram apenas falhas normais do comportamento humano. Mas tem um tempinho que eu conheci um conceito muito interessante, criado por Jung, chamado de a sombra. Depois disso, eu meio que comecei a enxergar essas experiências de uma forma completamente diferente. Quando ouvimos a palavra sombra, normalmente pensamos em algo negativo. Pensamos em defeitos, erros, impulsos destrutivos ou até mesmo características das quais sentimos vergonha. Mas a visão de Jung era muito mais profunda. Segundo ele, existe uma parte da nossa personalidade que permanece escondida no nosso inconsciente. É como se fosse um depósito psicológico, onde guardamos tudo aquilo que aprendemos a rejeitar em nós mesmos ao longo da vida. E tem uma coisa que poucas pessoas percebem: não escondemos apenas os nossos defeitos. Muitas vezes escondemos também as nossas qualidades, nossos talentos, nossa criatividade, nossa coragem e até mesmo o nosso potencial. Pense por alguns segundos na sua própria história. Desde criança você aprendeu, direta ou indiretamente, quais comportamentos eram aceitos e quais eram rejeitados. Quando recebíamos elogios, repetíamos determinados comportamentos. Quando recebíamos críticas, começávamos a evitar outros. Aos poucos, fomos construindo uma versão de nós mesmos que parecia mais aceitável pro mundo. Criamos máscaras sociais para sermos amados, aceitados e valorizados. O problema é que tudo aquilo que não cabia nessa versão acabava sendo empurrado para o nosso inconsciente. Talvez você tenha aprendido que demonstrar tristeza era sinal de fraqueza. Talvez tenha aprendido que expressar raiva era errado. Talvez tenha aprendido que chamar a atenção para si mesmo era algo negativo. Ou que sonhar grande demais era perigoso. Independentemente do caso, essas partes, elas não desaparecem. Elas apenas foram escondidas. E é justamente aí que nasce a sombra. O mais curioso é que aquilo que escondemos continua existindo dentro de nós. A sombra, ela não desaparece porque a ignoramos. Ela continua ali, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossas emoções. Muitas vezes, acreditamos estar tomando decisões conscientes, quando na verdade estamos apenas sendo guiados por padrões que nunca paramos para examinar. Por exemplo, você já conheceu alguém extremamente talentoso que nunca consegue concluir seus projetos? Aquela pessoa cheia de ideias, cheia de potencial, mas que sempre encontra uma desculpa para adiar o próximo passo? Talvez você até se identifique com isso. Em muitos casos, não se trata apenas de falta de capacidade. O problema pode estar em conflitos inconscientes relacionados à sombra. Existe uma parte da pessoa que deseja crescer, mas existe outra parte que teme as consequências desse crescimento. E isso nos leva a um ponto muito interessante. Muitas pessoas acreditam que o maior medo do ser humano é o fracasso, mas Jung observou algo diferente. Em muitos casos, as pessoas têm tanto medo do sucesso quanto do fracasso, porque o sucesso ele exige muita responsabilidade, exige exposição, exige mudanças, exige que você abandone uma identidade antiga para assumir uma nova. E isso pode ser assustador. Outro aspecto fascinante da sombra aparece nos relacionamentos. Já percebeu como certas pessoas nos irritam de maneira completamente desproporcional? Às vezes alguém faz algo relativamente pequeno e nossa reação emocional é enorme. Jung acreditava que isso pode acontecer porque estamos projetando aspectos da nossa própria sombra nos outros. Em outras palavras, aquilo que mais criticamos em alguém pode ser justamente algo que existe dentro de nós, mas que não queremos reconhecer. Isso não significa que toda crítica é projeção, mas significa que vale a pena investigar. Quando uma característica desperta uma reação emocional muito intensa, talvez exista uma oportunidade muito boa ali.
de autoconhecimento escondida. Talvez a irritação esteja apontando para algo que precisa ser compreendido dentro de nós mesmos. Existe também a questão dos padrões repetitivos. Por que algumas pessoas parecem viver as mesmas situações repetidamente? Mudam de emprego, mas enfrentam os mesmos conflitos? Entram em novos relacionamentos, mas encontram os mesmos problemas? Mudam de cidade, mudam de rotina, mudam de ambiente, mas a história continua se repetindo. Muitas vezes, a resposta está em conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados. É como se a vida continuasse nos apresentando a mesma lição, até que finalmente estivéssemos de fato dispostos a aprendê-la. Enquanto a sombra permanece ignorada, ela continua influenciando nossos comportamentos. E quanto menos consciência temos disso, mais facilmente caímos nos mesmos ciclos. Mas então surge uma pergunta importante: o que fazer com a sombra? A resposta de Jung não era combatê-la nem eliminá-la. Pelo contrário, o objetivo é integrá-la. Isso significa reconhecer que ela existe, compreender suas mensagens e permitir que essas partes rejeitadas encontrem um lugar saudável dentro da nossa personalidade. O primeiro passo é a observação honesta. Isso exige coragem. Significa olhar para si mesmo sem tentar justificar tudo o tempo inteiro. Significa perceber seus medos, suas inseguranças, suas reações exageradas e seus padrões repetitivos. Muitas pessoas entram em contato com aspectos difíceis da própria personalidade e imediatamente tentam rejeitá-los. Mas a integração, ela exige uma postura diferente. É preciso reconhecer que essas partes existem por algum motivo. Em algum momento elas surgiram tentando te proteger de algo, de alguma coisa, mesmo quando produzem comportamentos problemáticos. Normalmente possuem uma intenção original relacionada à proteção. Outro exercício poderoso consiste em fazer perguntas para si mesmo. O que exatamente eu estou evitando? O que mais me incomoda nas outras pessoas? Qual situação desperta mais medo em mim? Qual sonho continuo adiando? Essas perguntas podem revelar conteúdos extremamente valiosos. A partir daí, começa um processo gradual de transformação. Quando tu identifica um padrão inconsciente, ganha a possibilidade de escolher conscientemente uma resposta diferente. Talvez o medo continue existindo, talvez a insegurança continue presente, mas agora você consegue agir apesar delas. E essa é uma das maiores formas de liberdade que uma pessoa pode desenvolver. Algo que me chama a atenção nesse tema é que muitas vezes a sombra não guarda apenas nossas dores, mas também nossas maiores forças. Existem pessoas que reprimem a própria liderança porque têm medo de julgamento. Tem pessoas que escondem sua criatividade porque foram criticadas no passado. Pessoas que evitam demonstrar confiança porque aprenderam que isso era arrogância. Em todos esses casos, partes valiosas da personalidade acabam sendo empurradas para o inconsciente. Por isso, integrar a sombra não significa apenas enfrentar aquilo que existe de difícil dentro de nós. Significa também recuperar recursos que foram esquecidos ao longo da vida. Significa resgatar potenciais que ficaram escondidos por anos. Talvez o verdadeiro autoconhecimento não seja descobrir algo novo, mas reencontrar partes de si mesmo que foram abandonadas no caminho. Partes que continuam esperando para serem reconhecidas. Partes que continuam influenciando sua vida, mesmo quando você não percebe. E quem sabe, seja justamente por isso que esse conceito continua tão relevante depois de décadas de ter sido apresentado. Porque ele nos convida a fazer algo que poucas pessoas têm coragem: olhar para dentro. Não apenas para aquilo que gostamos de ver, mas também para aquilo que evitamos enxergar. E que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de fugir de quem somos e começamos a integrar todas essas partes de forma consciente. Agora, eu quero deixar uma reflexão. Existe alguma característica em outras pessoas que desperta uma irritação muito forte em você? Algum sonho que tu continua adiando? Uma parte de você mesmo que você evita mostrar para o mundo? Talvez as respostas para essas perguntas revelem muito mais sobre a sua própria sombra do que você imagina. E, com sorte, esse seja o primeiro passo para um nível muito mais profundo de autoconhecimento.